Boa noite, professora Jamile Matadiz. Tudo bem? Tudo bom, professor Álvaro Andreucci, como vai? Tudo Boa jóia noite. também? Aí estamos bem. Aqui. Bem nem tanto, mas estamos tentando, né? Estamos trabalhando para ficar melhor, né? Estamos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, enfim, nesse período bastante complexo, não é? Não é globalmente falando, não só para o Brasil, especificamente pior para o Brasil, mas globalmente falando, né? Um cenário muito complexo e eu espero que a gente possa ter um intercâmbio interessante de ideias sobre a educação. Com certeza. Esse é o primeiro ciclo de entrevistas da Rina Educação e é um projeto que tem essa proposta de convidar diferentes pessoas que têm uma posição de fala de lugares diferentes da sociedade, mas para falar sobre esse mesmo assunto que é a educação no Brasil. Então, professora Jamile, eu queria que você primeiro falasse um pouco da sua história de vida, como que você se aproximou da educação, como que você se tornou uma professora, é, percalços, alegrias, referências, um pouco assim, um apanhado da sua vida para que as pessoas possam te conhecer um pouco. Eu sou filha de professora, né? Então, assim, filha de professor já é um pouco mais complexo, porque, né, já é assim, minha mãe, ela era professora, né, no interior de Minas. Na época dela não era muito comum as mulheres estudarem, né? Ela estudou o que se chamava colégio normal, né? Que era o que tinha naquele momento, né? Nós estamos falando aí mais ou menos da década de 40, 50. Depois ela fez um curso técnico de biblioteconomia, né? Então, assim, o meu referencial, né? Vamos dizer assim, de aprendizado mesmo, começa com a minha mãe, né? Eu tive, vamos dizer assim, né? A alegria de ter uma mãe e um pai estudiosos, né? Minha mãe ainda mais, e sempre convivi bem, muito, né? Muito incessantemente, porque minha mãe trabalhava numa biblioteca, né? Ela deu aula durante um período, depois ela foi encarregada da gestão da biblioteca. E E você muitas vezes ela frequentava lá no meio dos livros? frequentava a professora Álvaro, porque muitas vezes a minha mãe tinha que me buscar na escola e me levar para a biblioteca, porque ela não tinha com, né, não tinha com quem deixar. Meu pai também trabalhava, e eu, então, cresci no meio de uma biblioteca. Né? Eu, com 12 anos, 13 anos, eu já lia Érico Veríssimo, eu já lia, né, Drummond, então eu já tinha contato, né? Eu tive esse privilégio mesmo, que eu acho que é um privilégio, né? Que poucas pessoas no Brasil, lamentavelmente, têm. Então, meu referencial, vamos dizer, familiar mesmo, começa, né, nesse percurso de aprender, e eu sempre gostei muito de ler, eu lia tudo, né? Eu sempre li tudo, né? Eu brincava, eu leio até bula de remédio, eu leio, e, né, sempre incentivado pela minha família, que é uma família, né, de classe média normal, mas que havia esse interesse, né, inclusive culturalmente, de reforçar o aprendizado, né? Eu tive esse privilégio de ter, né, vamos dizer assim, a oportunidade de conhecer, né, de conviver com uma biblioteca. Eu convivia com uma biblioteca. Depois, eu sempre estudei escola pública, né, minha vida inteira. Depois eu ganhei uma bolsa para uma escola privada, né? Lá eu terminei o ensino médio e depois eu fui fazer direito na Universidade Federal de Viçosa, né? Onde eu me graduei, onde eu me tornei bacharel em direito. Também uma universidade que foi muito importante no meu percurso, porque eu tive contato com professoras que, né, a gente realmente vê, vamos dizer assim, a dedicação em relação à docência, né? Não tenho como citar a todos, mas eu tive ali professoras muito marcantes, né? Não só na parte
do ensino em si, né, vamos dizer, da sala de aula, mas na parte mesmo da discussão, do debate, da gestão administrativa, né? Eu fui de centro acadêmico, né? Eu acho que essa discussão, ela era, né? A gente tinha uma discussão muito aberta. A Universidade Federal de Viçosa, ela tem um perfil assim um pouco diferenciado, porque ela está no interior, né? A cidade de Viçosa só vive em função da universidade, né? É uma cidade muito pequena, mas é uma universidade de referência, né? Que construiu ali um espaço de debate. Eu já fui depois, lá. Né? Ela foi fundada por norte-americanos, né? Ela tem como base a Universidade Purdue, né? Na época que Arthur Bernardes decide criar a universidade, ele chama, né? Enfim, então, inclusive o espaço territorial é muito parecido com essas universidades que a gente vê em filmes aí, né? Ela, por exemplo, ela tem uma concepção de uma universidade que ela é horizontal, então ela não tem prédios altos para facilitar a locomoção. Ela tem muitos jardins, né? Para, vamos dizer assim, dinamizar uma convivência mesmo com a natureza, né? Essa vamos dizer, foi a formação mesmo da própria universidade. Depois que eu me formei lá no Federal de Viçosa, né? Por não sei se destino, coincidência, houve um concurso. Na época, os professores só graduados podiam fazer concurso. E eu, então, me formei, né? Houve esse concurso e eu fui aprovada para dar aula lá em Viçosa mesmo, né? Eu costumo dizer que eu comecei lá no topinho como professora auxiliar, né? Que era a categoria que havia nesse momento na carreira professora das universidades federais, né? Nosso regime jurídico. E passado um tempo, eu fui fazer um mestrado e doutorado fora do país, né? Com bolsa da CAPES, né? E aí eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Alcalá, que também é uma universidade pública na Espanha, né? Aí eu tive o meu grande mentor intelectual, que foi o professor Carlos Molina del Pozo, né? Eu costumo brincar que é meu pai intelectual até hoje, não é? A gente tem uma relação mesmo, ele é meu mentor, né? Eu devo muito a ele. Por quê? Porque ao realizar o mestrado e o doutoramento com ele abriu as portas do mundo para mim, não é? Ele confiou no nosso trabalho. Eu, ao mesmo tempo que fazia a dissertação e depois a tese, eu comecei a trabalhar com ele, dando aulas também como estagiária docente, né? A gente fazia seminários, livros, e ele sempre foi um grande, né, incentivador do tema que eu estudo, que é a União Europeia, que é a integração regional, que é a integração entre os estados, porque a minha área de atuação é o direito internacional, né? Eu costumo dizer que, na verdade, é o direito da integração, mas, enfim. E, passado um tempo, eu retornei ao Brasil, né? Depois que eu terminei o doutoramento, voltei a Viçosa, aí eu fui trabalhar na Secretaria do Mercosul, o que me deu uma perspectiva prática incomensurável, né? Assim, fantástica, para eu aplicar aquilo que eu havia estudado no doutorado. E ao retornar ao Brasil em 2010, né, depois de todo esse périplo de vai e volta, vai e volta, não é? Eu fiz um concurso na Federal de Minas Gerais, né? E então aqui me instalei onde eu estou desde 2010, né? Na verdade, tomei posse em 2011. E aqui eu ministro as disciplinas Direito Internacional Privado e Direito da Integração. E nós temos um projeto hoje, na verdade, ele acabou se tornando um programa financiado pela Comissão Europeia, que se chama Centro de Excelência Jean Monnet, né? Que a gente estuda distintos aspectos relacionados com a integração regional, com um olhar específico para a União Europeia. Então, o meu trajeto é mais ou menos esse, né, professor Álvaro? Você pode ver que sempre eu estive
presente nas universidades públicas, né, no ensino público. Essa foi a minha formação, vamos dizer assim, né? A minha formação ela vem realmente propiciada pelo ensino público, né? Isso não, eu tenho que deixar isso muito claro, né? Né, desde a infância até né, o doutorado, eu passei por distintas universidades públicas, né? E eu acho que isso é uma questão que tem que ficar bem pontuada, né? Muito bom, muito legal. Né? Parabéns por essa trajetória e bem como você falou, né? Lá, e cá, vai, volta, e você está aqui, mas você está olhando, estudando lá, você está lá e ainda faz reflexões sobre aqui, né? Porque eu fiquei me perguntando a relação que você estabelece com o Mercosul e a União Europeia, porque você é daqui, né? Nós temos esse continente com uma história de colonização, né? Nós somos colonizados, isso tem determinantes importantes na nossa história, até com relação à questão do conhecimento. E não sei se isso te levou a reflexões também, só uma curiosidade. Não, na verdade, assim, a gente não pode olhar, e aí eu já entro até no tema da educação mesmo, né, professora Alba? Eu acho que a gente não pode olhar para nenhum sistema tentando copiá-lo, né? Isso é uma questão que tem que ficar... Eu costumo dizer o seguinte, o mundo ele é um grande laboratório, você vai vendo aquelas experiências. Não quer dizer que você necessariamente tenha que adotar aquela experiência que às vezes de sucesso, né, um case de sucesso, igual o pessoal gosta de dizer hoje, não é? Um case de sucesso e simplesmente copiá-lo, tentando implementar, né, implantar aqui no Brasil. Eu acho que ou nas Américas, né? Eu acho que dentro das nossas desigualdades, né? Já estou dizendo entre a União Europeia e o Mercosul, a gente tem pontos de convergência, sim, mas a gente não pode simplesmente pegar a União Europeia e dizer, nossa, olha como é lindo, maravilhoso, e eu quero igual, porque nós não somos iguais, né? Então, acho que assim, e até mesmo na questão do ensino, né? A Europa passou por um processo de transformação importantíssimo no ensino superior, né? Chamado Espaço Europeu de Educação, é o processo de Bolonha, que vem justamente, vamos dizer, de certa forma, harmonizar o sistema de ensino superior na Europa com uma razão, não é? Para facilitar a livre circulação de trabalhadores. O reconhecimento de diplomas, por exemplo, que era um entrave do mercado comum, né? Porque a União Europeia hoje é uma união econômica e monetária, tem uma moeda única, chama euro, todo mundo sabe, né? O euro cai, o euro sobe, né? Então, mas para que esse movimento todo funcionasse, as pessoas também têm que circular, né? E aí havia um gargalo, que é um gargalo que a gente ainda tem no Mercosul, que era, por exemplo, o fato de eu reconhecer as competências e habilidades que um determinado diploma, né, um determinado grau de bacharel, licenciado que fosse, me desse. Né? Então, a gente olha, por exemplo, o Espaço Europeu de Educação, a gente fica maravilhado, né? A gente fala, ai, né, como é que pôde ser feito isso? Mas foram anos e anos de construção para chegar num sistema que, ao mesmo tempo que não uniformizasse, porque né, cada estado tem as suas particularidades, ele trouxesse pelo menos um critério, um patamar mínimo, para que na hora que um francês formado em direito fosse trabalhar, por exemplo, na Bélgica, né, não houvesse mais impedimento. Sim. Porque aquele, né, não houvesse mais exigências, vamos colocar, do que aquelas de reconhecimento, pelos próprios belgas, né? Então aí a gente tem uma série de estudos em relação a esse tema que é interessantíssimo. Por exemplo, quando a gente olha para o Mercosul, tentou fazer um movimento similar, né? Era um sistema chamado ArcSur, que ele fez para alguns cursos, né? Eu me lembro que na época acho que agronomia, veterinária, mas depois não foi adiante, né? Que era a possibilidade de que os alunos, de a gente criar um grande espaço de intercâmbio de alunos, vamos dizer assim, né? No âmbito do Mercosul. E também no âmbito da União Europeia, a gente tem um programa que chama Erasmus, né? Que
dar determinadas ajudas, né, pequenas bolsas a alunos para que eles possam cursar, por exemplo, um semestre, um aluno alemão possa cursar um semestre na Espanha, né? Sim. A gente já tem aí, né, o pessoal já está entrando na 4ª geração de Erasmus, já tem avós que são Erasmus, Então, Erasmus, não é? Então, assim, o avô foi Erasmo, o pai foi Erasmo, o neto já está indo para Erasmo, né? E é interessantíssimo, por quê? Porque aí a gente consegue ver a integração, né? Ela não fica algo que só a universidade estuda, a professora Jamile, a professora algo, não. É algo real, ela existe. Né? Os alunos podem ver, os professores também têm lá os intercâmbios, os centros de excelência que fazem esse intercâmbio. Então, eu acho que tem uma experiência vastíssima, mas a gente não pode simplesmente falar assim, não, agora nós vamos criar um Erasmus no Mercosul. Né? Sim. No Mercosul. Um Bolívar, ter... um Martim. nós vamos fazer um, né? Então, assim, a gente pode olhar a experiência e falar, olha, muito legal, talvez a gente possa fazer algo aqui, mas levando em conta que as regiões são diferentes, né? O Mercosul é uma coisa, a União Europeia é outra. Sim, né? Muito interessante. E essa questão, ela remete a essa possibilidade de uma diversidade, né? De professores, de lugares. Muito bom. Mas, e agora, então, você está aqui no Brasil, né? Estamos aqui, apesar da distância. Você em Minas, eu em São Paulo. E você estava falando um pouco da sua vida e você comentou que está com um pós-doutorado, assim, o teu futuro, como é que é o teu futuro? Como é que vai ser o futuro? Eu vou continuar sendo pandemia, professora, né, professora? Saindo dessa pandemia, dessa barbárie que nós estamos. Pois é, a barbárie está difícil. Qual que é o a barbárie está... Eu acho que é um momento que a gente tem que refletir um pouco, né? Especificamente em relação a nós, educadores, não é? Nós temos que... nosso papel, acho que o primeiro nosso papel é a reflexão. E depois é a disseminação dessa reflexão. Eu me lembro que no começo da pandemia, eu ainda estava em Lisboa, né? Inclusive no dia que decretou pandemia, na verdade, eu estava no Max Planck, na Alemanha, né? No Instituto Max Planck. E eu me lembro que eu telefonei a vários amigos professores e falei, olha, nossa função agora é informar. Né? Nosso papel agora é esse. Né? Então, eu penso que uma das contribuições que a gente pode trazer em relação à pandemia é refletir sobre esse momento, tentar entender o que está acontecendo, né? Eu infelizmente não sou bióloga, então não sei, eu sei até o sequenciamento genético, professor Álvaro, porque sou muito curiosa, eu fico lendo artigos de biologia para ver se eu entendo um pouquinho, mas eu acho que o nosso papel agora é de informação. Né? Eu acho que nesse momento o educador ele tem como principal função a informação, na forma que ele puder, da maneira que ele conseguir. E a informação significa trazer consciência. E aí eu acho que eu entro um pouquinho na questão da educação, né? Assim, eu costumo dizer então que deixa eu encerrar aqui essa tua apresentação, se você me permite. Claro. Então, bom gancho, vamos para a entrevista, então. Vamos lá.